prece inicial, por gentileza. Eu faço. Então tá ótimo. Então, primeiramente, boa noite, porque eu não dei boa noite, entrei quietinha. Boa noite. Boa noite, Margarete. Então, vamos agradecer ao nosso Deus por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, para que possamos mais um dia a gente crescer, tentar crescer, né? E que Ele possa nos dar todo o entendimento, possa nos fazer mesmo que a gente possa sentir a presença deles a nos orientar e possa também Ele orientar o nosso palestrante, que vai falar um pouco daquilo que precisamos ouvir e entender. Que os nossos irmãos espirituais possam estar te orientando e conduzindo em todos os momentos desse estudo. Por isso nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos, fica conosco nesse dia, para que possamos sentir verdadeiramente a sua presença. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Margarete. Bom, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos, então, dar sequência aqui. Eu já vou começar a fazer o nosso compartilhamento aqui. Espero que consigamos... Todo mundo está vendo aí? Está acessível a vocês? Está vendo a tela de compartilhamento? Sim. Tranquilo? Uhum. Tá ótimo. Então, pessoal, nós estamos vendo aquele nosso livro, né? Nosso livro que nós escolhemos para nos guiar nesses momentos atuais, né? Livro da Hermance Dufour, psicografia do Vanderlei de Oliveira. O título do nosso livro é Reforma Íntima sem Martírio. O título é muito expressivo, muito sugestivo, inclusive, né? E hoje nós vamos começar esse capítulo 9 aqui, chamado Espíritas Não Praticantes. Na verdade, é uma pergunta, né? O ponto de interrogação aqui entrega a intenção. A irmã, na verdade, está perguntando: espíritas não praticantes? Né? Ou seja, existe espíritas não praticantes? Tá aí, boa pergunta. Antes de começar, o que vocês acham? Existe espírita praticante e não praticante? Eu acho que é aqueles que somos, às vezes, nós mesmos, né, que vamos lá, ouvimos a palestra, achamos as palestras, ou lemos algum livro, achamos bonito, mas, na verdade, a gente só ouve ou vê, né, mas não aprende nada, né? Não colocamos em prática nada, né? Eu creio que é isso. Nesse caso, você concordaria que existem espíritas não praticantes, né? Sim, claro que existe. Muitas vezes a gente faz isso, né? Ouve, mas não pratica. Ouve, mas não pratica, né? O que mais, pessoal? Alguém mais tem alguma ponderação para fazer sobre esse título aqui? Ivaldo, com certeza existe muitos espíritas não praticantes. A pergunta dela, acho que é até bem verdadeira. E o grande problema, né? O grande problema não, o que eu vejo é os benditos rótulos. Rótulos. Então, quando se cria rótulos, né? A coisa começa a desviar do caminho. Porque eu andei, você sabe que em função do meu trabalho, eu andei por esse Brasil afora.
e conheci muitas casas espíritas, né? Desde as casas que faziam sopa, que tinham palestras, que tinham passe. Então, quando a gente começa a rotular muito, o nosso orgulho começa a ser exaltado. É só a gente observar que tem muitos, ou tem alguns, não sei se muitos ou poucos, mas eu falo pela experiência que eu tive, tá? Que eu passei em várias casas espíritas. E uma coisa, o que eu aprendi e tentei trazer comigo foi o seguinte: a casa espírita que não tem estudo, me desculpe, mas podemos dizer que é uma casa de espíritas não praticantes. E não é somente o estudo, não é somente o estudo. Tem que ter a prática também, né? Porque senão não estaria completado, né? Eu queria só trazer aqui, eu achei uma fala. Eu posso falar, Nivaldo? Pode, fica à vontade. Aqui Olha todo mundo só, pode tudo, Jotinha. olha só. Obrigado. Eu achei essa fala, eu vi uma palestra, né? Porque antes de qualquer estudo, eu tento me preparar, né? Me Sim, preparar. que bom. E aí eu vi uma palestra e eu vi essa fala. Essa fala está no Livro dos Espíritos, na introdução, item 8. Olha só o que fala. Anos são preciosos para formar-se um médico medíocre e 3/4 da vida para chegar-se a ser um cientista. Como pretender-se, em algumas horas, adquirir a ciência do infinito? E esse algumas horas, eu entendo que é uma vida nossa. Ninguém, pois, se iluda. O estudo do espiritismo é imenso. Interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. E é todo um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que o efetuá-lo demande tempo, muito tempo mesmo? Então, eu acho, Nivaldo, que falta muito estudo para nós, para mim, tá? Para entender, porque você vai falar uma fala dessa aqui, você vai estudar essa fala, pô, não é possível. Eu não sabia disso, eu não sabia desse item, que a doutrina espírita é uma doutrina do infinito. Quer dizer, vai entender isso, né? Então, é isso aí. Eu acho que, realmente, eu não sou um espírita praticante, né? A gente se ilude muito com os rótulos, a gente se acha, porque é presidente da casa, temos a instituição formatada e, às vezes, muitas casas não conhecem nem o irmão que está do lado. Não sabemos nem da situação do irmão que está passando. E isso porque é da própria casa e se intitulamos todos espíritas, ok? Beleza, Jotinha. É isso aí. Obrigado aí pela colaboração aí, pela citação. A doutrina espírita realmente ainda é, nesses casos aí, como você bem lembrou, uma grande desconhecida, né, de todos nós. Mas então vamos lá. Para esse capítulo... Sim, Margarete. Mas é porque, na verdade, nós ainda estamos aprendendo, somos aprendizes, né? Não estamos prontos ainda, né? Por isso que, às vezes, somos espíritas não praticantes, creio eu também, né? Exato. Vai chegar numa hora que nós vamos entrar num contexto que eu gosto de usar muito de comparações com o futebol, né? Lá no futebol a gente fala o seguinte: jogo é jogo, treino é treino, né? Doutrina espírita é jogo, não é treino. Mas a gente está treinando ainda. Um dia a gente vai jogar. Muito bem.
Bom, pessoal, para esse capítulo aqui, a nossa querida, a irmã, se ela utiliza-se lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, né, item 6, um pequeno trecho do Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23, onde o Cristo diz assim, né? Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Esse erro aqui é um erro do PDF, né? Então, muito cuidado com livros em PDF, não acreditem em livros de PDF se você tiver alguma dúvida quanto a alguma coisa. Vai em livros mais antigos, vai em livros de papel, que lá talvez você encontre a certeza. Tipo isso aqui, um detalhe, mas só me chamou a atenção. Ou seja, não basta falar, né? O que o Cristo quis dizer aqui é exatamente isso. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, por uma lógica reversa, nós podemos dizer assim, o seguinte, né? Alguns que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas nem todos entrarão no reino dos céus, né? E tem alguns que nem dizem Senhor, Senhor e também entrarão no reino dos céus. E tem uns que nunca vão dizer Senhor, Senhor, que também não entrarão no reino dos céus. Então, assim, a questão é um pouco mais abrangente. Onde, reino dos céus, nós já temos esse tipo de esclarecimento, é sempre um entendimento espiritual, né? Não é um local chamado reino dos céus, é uma condição espiritual que cada um de nós vai entrar nela em algum momento do seu aprendizado evolutivo. Então, nós vamos entrar no reino dos céus, dizendo ou não, Senhor, Senhor, ou seja, né, estando conscientes da presença do Mestre em nossas vidas, mas principalmente pelos atos e pelo esforço de bem que a gente vai fazer em algum momento. E aí, a nossa querida começa bem assim. Que conceito, afinal, devemos ter sobre ser espírita? Né? Ou seja, o que é ser espírita? Alguns de nós poderá dizer, ser espírita é frequentar uma casa espírita, ser espírita é participar da tarefa espírita, ser espírita é escrever sobre o espiritismo, ou falar sobre a doutrina, ou ensinar a doutrina, né? Ser espírita. Ser espírita é praticar o espiritismo. Tudo isso são conceitos que a gente pode elaborar para chegar a esse tipo de explicação. Então, ela começa. Será coerente e proveitoso admitirmos, junto aos roteiros educativos da doutrina espírita, a figura tradicional do religioso não praticante? Então, ela está primeiro perguntando o que é ser espírita e ela está, na sequência, fazendo outra pergunta. É coerente a gente imaginar a figura de um espírita não praticante? E ela continua com as questões. Será que devemos oficializar esta expressão a fim de prestigiar aqueles que ainda não se julgam espíritas? Porque, no caso, né, há pessoas que elas não são espíritas, mas elas se dizem espíritas, aliás, elas dizem simpatizantes do espiritismo. Então, será justo que a gente vai falar que espírita não praticante é aquele que simpatiza com o espiritismo, mas não pratica, não frequenta alguma atividade espírita? São só perguntas que a irmã se vai fazendo para nós. E ela continua. Essas são mais algumas indagações a cogitar na formação de uma ideia mais lúcida sobre a natureza da proposta educativa do espiritismo para a humanidade. Porque, em síntese, né, em essência, a proposta do espiritismo é renovar a humanidade, é regenerar a humanidade. Nunca nos esqueçamos disso. A noção de o Consolador prometido pelo Cristo, que viria na época aprazada, né, trazer de retorno a simplicidade do Evangelho, é para que a humanidade se regenere. É no momento crítico da transição planetária que isso está acontecendo. E essa é a proposta, essa é a função da doutrina espírita. E a ideia é exatamente essa, né? O espiritismo educando a humanidade.
E aí ela continua: ouve-se com certa frequência nos ambientes doutrinários, significa casas espíritas, seminários espíritas, congressos espíritas, né? Livrarias espíritas, ambientes espíritas, rádios espíritas, TVs espíritas, enfim, nos ambientes doutrinários, algumas frases que expressam dúbias interpretações sobre o que seja ser espírita. Então, a irmã está chamando atenção exatamente para isso, né? Nós, como pessoas, no trato da doutrina espírita, às vezes nos referenciamos ao fato de ser espírita com interpretações duvidosas. Companheiros que ainda não se sentem devidamente ajustados aos parâmetros propostos pelos roteiros da codificação dizem: ainda não sou espírita, estou tentando. Quantos de nós já não ouviu isso, ou às vezes, né, por uma inadvertida falta de vigilância, já falou isso: eu ainda não sou espírita, né? É muito comum ainda. Outros, desejosos em amealhar, né, em acumular algum crédito de aceitação nos grupos, dizem: quem sou eu para ser espírita? Quem sabe um dia serei. Então, a irmã, ela está simplesmente expondo para nós aqui, até no momento, algumas questões. A primeira: o que é ser espírita no final das contas? Depois como no meio espírita nós eu vou falar nos enganamos, mas é assim não, como geramos confusão entre nós mesmos sobre o que é ser espírita. E depois a nossa pessoa, cada um de nós individualmente, ainda nesse processo de entendimento parcial, né, de entendimento ainda incompleto, a falar que ainda estou tentando, ou quem dera, um dia eu vou ser espírita. Então, vamos à sequência para ver o que a nossa querida está querendo dizer para nós aqui. Com todo respeito a quaisquer formas de manifestar sobre o assunto, não podemos deixar de alertar que somente uma incoerência de conceitos pode ensejar ideias dessa natureza. Então, o que acontece é, as pessoas têm um conceito errôneo ou incompleto sobre a questão, e aí começa a exercitar, né, a fala desse tipo de conteúdo, e aí ela fala, agravadas pela possibilidade de estarmos prestigiando o indesejável perfil de ativista não praticante, aquele que adere à filosofia, mas não assume em si mesmo os compromissos que ela propõe. Ivana, minha querida, você quer falar para nós? Olha só, eu acredito que o espírita não praticante, ela quis dizer as 1000 formas que a gente inventa e acha e consegue para justificar a não prática da caridade. Eu acho que um ser espírita é incorporar na sua maneira de ser a prática da caridade, o ver no outro a necessidade, a se importar com o próximo. Eu acho que ela quis dizer isso daí. Ok. Obrigado, Ivana. Vamos ver aqui na sequência para onde que ela vai nos guiar nesse aprendizado aqui, né? Aqui até agora ela foi exatamente isso, né? Respeitando tudo isso, a gente verifica que há uma incoerência de conceitos sobre o que é ser espírita, que você bem aí vinculou, né, Ivana, à prática da caridade. E aí, para piorar ainda, essa questão de o ativista não praticante, espírita não praticante, por quê? Ah, não, eu reconheço a filosofia espírita, mas eu não quero saber do compromisso dela, né? Então, a nossa irmã aqui agora vai começar a tratar desse assunto sobre ser espírita, né? E assim ela se expressa. Ser espírita é algo muito dinâmico e pluridimensional. Ou seja, é algo muito dinâmico porque é relacionado com movimento, né? Com alternativas, com modificações. E pluridimensional porque você não é espírita
Agora é que começa a entrar nas questões mais interessantes. Você não é espírita porque você frequenta uma casa espírita, né? Que é uma dimensão, a dimensão física de estar num templo. Você não é espírita porque você nasceu numa família espírita, que é outra dimensão de você ter uma família espírita. Você não é espírita porque você participa de uma tarefa social espírita, percebe? Ser espírita é muito mais dinâmico e é pluridimensional. Por quê? Porque você não consegue compartimentar a noção de ser espírita e dizer, eu preciso de ser espírita aqui na casa espírita, mas fora daqui eu não preciso de ser espírita. Percebem? Ser espírita, como ela está dizendo, é uma questão muito mais ampla e muito mais permanente, que entra e ajusta-se a todos os contextos onde uma pessoa qualquer esteja. Então, ela continua. Tentar enquadrar esse conceito, ser espírita, em padrões rígidos é repetir velhos procedimentos de práticas exteriores do religiosismo milenar, não é isso? Ou seja, nas reencarnações anteriores à existência da doutrina, nós que temos algum tipo de vínculo religioso, eu não posso dizer de vocês, mas de mim, eu nunca tive nenhuma revelação, mas as tendências nossas demonstram isso, né? A gente esteve vinculado a outros sistemas religiosos e nessas vinculações nós privilegiamos aquilo que a nossa irmã que chama de práticas exteriores. Então, as práticas exteriores, elas normalmente tentam fazer com que as pessoas se enquadrem em certos padrões e em certos procedimentos. Então, você tem que estar periodicamente num determinado lugar, você tem que repetir periodicamente certas palavras, você tem que repetir certos gestuais, você tem que se vestir de determinada maneira, você tem que se comportar de uma determinada maneira também. Mas todo esse contexto, a irmã se lembra para nós, é externo. É sempre prática exterior, que uma pessoa vê a outra fazendo e a pessoa repete o que viu porque o momento onde ela está vivendo em termos religiosos assim o exige, assim o determina. E o praticante, de uma forma mais geral, antes da doutrina espírita, é alguém que segue. É alguém que segue alguém, não é isso? Você segue o líder religioso da sua crença, independente de qual seja a denominação. A doutrina espírita ela não é dessa forma. Ela não tem um líder, ela não tem um papa, ela não tem um cardeal, ela não tem um representante autorizado a falar sobre ela. A doutrina fala por si mesma. E então, nesse contexto, cada um de nós à medida que vai adentrando e aprofundando, como o Jotinha bem lembrou, no conhecimento e no estudo, vai gerando em si mesmo o seu entendimento. E a cada vez que isso acontece, a criatura começa a perceber que é muito mais interior, é muito mais íntima a noção de ser espírito do que externa. Percebem bem como é que ela está falando? Então, se a gente quiser enquadrar o fato de ser espírita nesses conceitos multimilenares, nós vamos cair na seguinte situação. Ser espírita é frequentar um centro espírita, participar das tarefas mediúnicas ou quaisquer que a casa tenha e admitir os princípios espíritas. Acabou aí. E seguir, naturalmente, o líder espírita da casa espírita, ou o líder espírita regional, ou o líder espírita nacional, e nem argumentar com ele, nem tentar modificar, ou tentar entender, ou discordar do que ele está falando, porque ele tem a palavra final. Perceberam a questão, pessoal? Então, o que a irmã está dizendo é que ser espírita não é isso, é muito mais do que isso. E ela fala, olha, nossas vivências nesse setor, quer dizer, as vivências da própria irmã nesse setor
de ser espírita, né, nesse contexto religioso, levaram-nos a adotar como critério de validade, ou seja, o que é ser espírita de verdade, né? Alguns parâmetros muito vagos e dogmáticos para aferir quem seja verdadeiramente seguidor do bem e da mensagem do Cristo. Aliás, desculpa aqui, ela está falando que nossas vivências nesse setor dos procedimentos exteriores do religiosismo milenar. Aí o que acontece? Tem esses critérios que ela fala, né? Quem é o verdadeiro cristão? Quem segue o Cristo? Atualmente, quem segue o Cristo é quem está numa igreja tal que se diz cristã, né? Então, ela fala que esses parâmetros são vagos e dogmáticos, parâmetros com os quais procuramos fugir das responsabilidades através da criação de artifícios para a consciência, gerando facilidade de toda espécie através de rituais e cerimônias que entronizaram o menor esforço nos caminhos da espiritualização humana. E foi e é, infelizmente, ainda, podemos dizer, no presente, né, uma prática de boa parte daqueles que seguem alguma religião. Você é levado a entender naquela crença a sua verdade e você, ao permitir que isso se realize, você concretiza exatamente esses cerimoniais, esses rituais que dizem para você resolvem os seus problemas com Deus, não é isso? Se você se batizar na igreja tal, você é salvo. Se você aceitar o sangue de Cristo, você é salvo. Se você falar que Jesus é o seu Salvador, você é salvo. Percebem como é que funciona? É atividade externa de falar. E essas atividades externas, essas afirmativas externas, faz com que a pessoa ela entre num caminho de menor esforço, que basta ela dizer pela palavra aquilo ali, e ela vai achar que na consciência dela ela está resolvida e está quites, né, com a realidade espiritual. E a doutrina espírita vai mostrar para nós, né, desde Allan Kardec, graças a ele, especialmente depois, graças ao Chico Xavier, né, vai mostrar para a gente que depois da desencarnação a realidade é bem diferente. É bem diferente. Humberto de Campos, inclusive, ele conta, num dos primeiros livros dele, a desencarnação de um Papa. Eu não me lembro qual, mas foi no início do século XX, o Papa desencarnou, e ele conta as surpresas desagradáveis do Papa depois. Por quê? Porque imaginava que toda aquela ritualística era a verdade e aquilo ali era, né, o sol da alma, e não era. Então, ela vai dar sequência para nós aqui sobre o que é ser espírita. E agora, então, né, dentro do nosso processo de autoconhecimento, cada um de nós, dentro das suas autoanálises, vai verificar em si mesmo se isso é isso ou se isso não é isso. Deixando de lado aquele... Oi? Pode fazer um comentário? Pode sim. Carla, né? Oi. Tudo bom, querida? Tudo. Pode fazer. Existe aquela coisa da continuidade, né? Seu avô era católico, o seu pai é católico, aí você automaticamente se torna católico. Às vezes você pergunta para você mesmo, por que eu sou católico? Aí a resposta é sempre assim, meu pai era, o pai dele era, aí eu sou. Aí é tão automático, você não vai nem na igreja porque você está querendo ouvir uma palavra de conforto, querendo ouvir boas músicas, você vai porque você está acostumado a ir domingo aquele horário, porque desde criança você tem esse ritual. E assim, na igreja cristã, na igreja evangélica, e até com alguns espíritas também, eles vão porque o pai é, a mãe é, ele vai também por costume. E ser espírita é além disso, né? Tá além disso, tá? Quanto mais se estuda, mais tem para estudar, mais se tem para aprender. Então, eu acho que o que ela quer pontuar é você auto se conhecer. Por que eu sou espírita? É porque a minha mãe é? É porque o meu marido é? Porque eu sou? Eu gosto de ser?
eu estou de acordo com o que a doutrina está me dizendo, está me inspirando, que Kardec escreveu, que o Emmanuel escreveu, que Chico tentou dizer, eu sou coerente com tudo isso, ou é porque me convém? É bom, né? Tá lá, me traz conforto. Então, é uma coisa para se pensar. Talvez é só uma continuidade do que os meus pais vieram trazendo, né? No meu caso, eu quebrei esse ciclo, né? Minha mãe era católica, depois a gente foi evangélica, eu sou a única espírita. Aí eu me pergunto, por que você é espírita? Porque eu não concordo nem com o catolicismo, nem com o evangelho pregado nas igrejas. Então, eu quebrei esse ciclo. A gente pode quebrar. E a gente vai aprendendo que a gente não sabia tudo nem lá, nem ele sabe, como você disse, o Papa reencarnou totalmente, né? Nossa, não era isso que eu imaginava que era. Porque a gente não sabe tudo, nunca vai saber. Verdade. Desculpa aí atrapalhar só. Não, que é isso. Aqui, Carla, esse nosso grupo aqui é exatamente assim. Todo mundo fica bem à vontade para participar a hora que quiser. Eu sempre digo isso, eu até gosto, porque é um momento da gente externar realmente nossas dúvidas, nossas questões. O texto que a gente usa é um referencial que vai guiando a gente, né? Mas é muito interessante. Eu acabei de comentar, e você acabou lembrando aí, né, do Papa, mas não foi só o Papa, não. Tem um livro que o Chico psicografou chamado Voltei, quem já leu vai lembrar, e quem não leu, convido para procurar ler, que é a história de um ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, depois de desencarnado. As agruras espirituais a que ele se submeteu em virtude dos comportamentos tidos e mantidos aqui na encarnação dele à frente da Federação Espírita Brasileira, pessoal. Então, assim, nós espíritas não estamos imunes nem isentos dessas consequências do plano espiritual que nos aguarda, e olhe que nós achamos que conhecemos ainda, hein? Então, vamos lá, vamos ver agora o que a nossa irmã se vai trazer para nós sobre ser espírita, né? Então, ela assim se manifesta, né? Se expressa. Ser espírita é ser melhor hoje do que ontem. Ponto. Qualquer pessoa que consiga isso, ela está no caminho do aprendizado espírita, né? E buscar ser amanhã melhor do que hoje. Entretanto, né, isso aqui nos leva a um fato fundamental. Você só consegue ter esse tipo de avaliação se você entender o que você é. Porque se você não sabe nem o que você é, hoje, amanhã ou depois da manhã, é tudo igual. Você não sabe o que você é, você não tem um parâmetro referencial de você mesmo para poder se autoanalisar, entendem? Então, assim, a questão fundamental, a primeira questão é exatamente essa. Cada um de nós tentar entender o que é, quais são as suas imperfeições mais gritantes, né? Estamos falando assim, de uma coisa bem explícita. Um dia chegaremos às menores, mas no momento são aquelas mais gritantes. E aí perceber se hoje aquele tipo de imperfeição já foi um pouco mais atenuado em relação a ontem, porque amanhã eu vou ter a oportunidade de repetir, talvez seja melhor do que hoje. Então, ser espírita é, na verdade, estar nesse processo de autodescoberta e de autoaperfeiçoamento contínuos, né? Então, ela fala, é errar menos e acertar mais. Até o errar e acertar dependem muitas e muitas vezes de entendimentos nossos, porque nós temos, às vezes, uma cristalização muito grande sobre o que é acerto e o que é erro. Emmanuel, numa das mensagens dele, ele fala, às vezes, que aquilo que externamente a gente olha para um irmão ou uma irmã nossa e considera um grande erro, uma grande queda, uma grande, né, retração espiritual, é, na verdade, a base para o acerto do futuro. E, às vezes, aquilo que a gente olha nas pessoas e fala que é um grande acerto, pode ser simplesmente uma fragilidade que está conduzindo a um grande erro. Então, errar menos e acertar mais, e ser melhor hoje do que ontem, e tudo isso, percebam bem, é questão de foro íntimo. É questão individual
intransferível e, especialmente, que ninguém externamente a você mesmo vai perceber ou vai entender. Percebe como é que funciona? Às vezes, você está diante de um grupo de pessoas que convivem com você durante longo tempo e essas pessoas podem falar assim, nossa, mas você faz tanto esforço, e você pode intimamente falar assim, eu não faço nenhum esforço. Ou ao contrário, as pessoas podem falar assim, nossa, mas você não faz esforço nenhum. E a pessoa pode falar assim, você não sabe o tamanho do esforço que eu faço no meu coração. Percebem? Então, assim, é bem íntimo, é bem particular, é bem intransferível e é bem invisível aos olhos dos outros. Talvez seja menos invisível ao coração dos outros, porque quando a gente olha com o coração, a gente consegue ver além das aparências. Mas se a gente for olhar somente com os nossos olhos, muitas vezes viciados, né? E muitas vezes transviados, a gente vai conseguir olhar somente uma aparência externa e, a partir daí, chegar a julgamentos totalmente errôneos. Percebe bem como é que é a questão? Aqui, o que a irmã está falando aqui é extremamente sério, profundo, né? E ela continua, é esforçar pelo domínio das más inclinações e transformar-se moralmente, conforme destaca Allan Kardec. Essa é a definição clássica de espírita, né? Allan Kardec vai falar isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz por dominar suas más inclinações. Nós estamos aqui na página 93, 83, né? Vou dar só uma paradinha aqui, porque eu quero mostrar para vocês que esse transformar-se moralmente, o que significa? Lá no livro, no início dele, eu vou procurar só qual é o capítulo. Eu acho que é o capítulo 2, a ética da transformação. Vamos ver lá só se é esse mesmo. Porque como o nosso objetivo aqui, ele é muito mais a gente aprender o contexto e o conceito do que simplesmente seguir no livro, como a gente já estudou isso previamente, nós vamos então só dar um retorno aqui para que quem ainda não teve a oportunidade de fazer esse estudo conosco antes e queira, né, volte lá no capítulo para dar uma confirmada, uma conferida, ou até uma verificada do tamanho do significado do que Allan Kardec quis dizer com transformação moral. A Hermance, ela é realmente uma instrutora nesse campo de doutrina espírita que eu particularmente admiro demais. Então, aqui no capítulo 2 do nosso livro, né, Ética da Transformação, olha o que ela usa como referência. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E aí ela vai falar sobre a reforma íntima e tal, e ela vai falar sobre toda a contextualização do que seja transformação moral. Aí ela cita alguns itens que quem quer se transformar moralmente deva seguir. Postura de aprendiz, observação de si mesmo, renúncia, aceitação da sombra, auto-perdão, cumplicidade com a decisão de crescer, vigilância, oração, trabalho, tolerância, amor incondicional, socialização, caridade. Isso. Esse é um projeto de transformação moral. Então, quando ela está falando aqui sobre onde nós estávamos aqui, né? Deixa eu só acertar aqui. Quando ela está falando em transformar-se moralmente, quem tiver interesse, eu sugiro que vá lá no capítulo 2 e veja
a questão da transformação moral, o que ela abrange? E aí a gente começa a ver o trabalho íntimo que cada um de nós tem que fazer. E aí nós temos que ver os contextos que nos chamam para ser espírita. Então ela está falando aqui, né? Ser melhor que hoje, que ontem, buscar ser melhor, errar menos, né? Dominar as más inclinações e transformar-se moralmente. E aí tem todo um trabalho de, né, autoburilamento a ser feito. Nessa ótica, temos que admitir uma classificação muitíssimo maleável para considerar quem é e quem não é espírita. Perceberam? Então, se você não vai a nenhum centro espírita, não participa de nenhuma tarefa espírita, não faz nada de espiritismo, mas você está fazendo um esforço moral gigantesco para ser melhor, você é espírita ou não é espírita? É lógico que você é espírita, né? Se você vai para o centro espírita... é espírita e nem sabe, né? E nem sabe. Mas, assim, supondo ainda, Ivana, que a pessoa saiba que é, né? Mas aí, só por comparação ainda, a pessoa também sabe que é espírita, ela vai para o centro espírita e lá no centro espírita ela é uma ditadora, né? A pessoa é uma ditadora, ela é uma... totalmente assim, intransigente, é radical, é exigente, chega a ser até agressiva. É espírita? Não, não é espírita, percebem? Então, assim, é o que a irmã está falando. Na tolerância, na Exato. vigilância, na renúncia e na caridade. E aí é que ela está falando, né? Nós temos que admitir que tem uma classificação muitíssimo maleável para considerar quem que é e quem que não é espírita, exatamente por esse contexto, né? Se a gente pega e começa a olhar a questão moral, espiritual, do fato de ser espírita, que é o que a doutrina espírita traz para nós, pessoal, isso aí é importante. Né? Muito além do que um palestrante espírita ou do que um líder espírita possa falar num centro espírita ou do que um espírita possa escrever num livro espírita, a clareza da doutrina espírita está lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, né? Está na base da codificação, onde a definição de ser espírita, a gente verifica, é completamente moral e espiritual. Não tem nada de material, não tem nada de referência humana, é totalmente espiritual. A partir daí, então, é o que ela fala. Não dá para dizer que nós conseguimos caracterizar quem é ou quem não é espírita, não é isso? Então ela fala, passamos assim algumas reflexões puramente didáticas sobre este tema, sem qualquer pretensão de concluí-lo, mas com a intenção cristalina de problematizar nossos debates fraternos. Problematizar aqui é exatamente isso, né? Você cria um problema, você cria uma circunstância e você promove um debate em cima daquela circunstância. O que a irmã está fazendo conosco aqui é exatamente isso, né? Sem querer fechar, sem querer ser, né, ter a última palavra sobre o tema, a ideia e a proposta da irmã é exatamente isso, trazer para a gente uma oportunidade de a gente se conversar sobre isso, né? Fraternalmente, fraternalmente, né? Com todo respeito, com todo amor, né? Com toda a consideração que devemos ter uns com os outros, né? Respeitando os pontos de vista, mas é exatamente isso. Então ela continua, tomemos por base o tema da transformação íntima, o qual deve ser sempre a referência prioritária na melhor assimilação do que propõe a finalidade do Espiritismo. Então, aqui ela está dizendo para nós que a transformação moral é realmente o que é o ponto referencial para dizer se alguém assimilou ou não o Espiritismo. Eu, por exemplo, nós que estamos aqui usando da palavra para fazer esse estudo, consideramos a nós mesmos como alguém que assimilou bastante profundamente até a mensagem da doutrina espírita. Mas não significa que nós conseguimos fazer a transformação íntima que a doutrina espírita nos propõe. Então, para muitas pessoas, pode parecer que nós somos superiores em espiritismo.
E nós que nos conhecemos minimamente dizemos, nós somos os piores espíritos porque nós sabemos o que nós somos. Percebem? Então, a ideia aqui é exatamente essa. A referência melhor é quem consegue se transformar moralmente, espiritualmente, através da doutrina espírita. E não quem intelectualmente detém maior domínio sobre ela. Tá claro isso, pessoal? Isso é fundamental, tá bom? Isso é essencial. Então, nesse aspecto aqui, uma pessoa que às vezes ela adentra na doutrina espírita, se transforma, mas nunca aparece, é uma pessoa completamente anônima em termos de movimento espírita, de atividade espírita, às vezes, diante dos olhos do mestre, essa criatura seja a melhor de todas. Enquanto que nós aqui, enceguecidos pelos padrões humanos e materiais, a consideramos como quase que a última das criaturas. Tá claro isso? Então, vamos lá. Em primeira etapa, a criatura chega à casa espírita. E em segunda etapa, o conhecimento doutrinário penetra os meandros da inteligência. E na terceira fase, a mais significativa, o espiritismo brota de dentro dela para espraiar-se no meio onde atua, gerando crescimento e progresso. Bom, aqui então é exatamente a sequência normal do que acontece com todos nós, e ela completa. São 3 etapas naturais que obedecem ao espírito de sequência da qual ninguém escapa, né? Essa chegada à casa espírita, como a Carla lembrou, ela pode ser feita quando você nasce, né? Você nasce numa família espírita, você já chegou na casa espírita, né? Ao longo do tempo, e nós que não passamos por isso, mas nos tornamos, né? A Carla também, a Carla vem de outras casas, né? De outras religiões. Mas as que nascem na doutrina espírita também já, né? Uma hora chegam à casa espírita, e nós chegamos por outros caminhos. Na segunda etapa, a gente conhece a doutrina, na terceira, que é a mais significativa, é quando a gente consegue, né, fazer com que o conhecimento espírita se espraie, né? Ele saia de nós na direção dos outros em formas de atitude e de ação. Então, ela fala, ninguém escapa dessas 3 fases. Fases para as quais jamais podemos definir critério de tempo e expectativa para alguém, a não ser para nós próprios. Eu não sei por que eu li isso aqui e lembrei de estudo sistematizado da doutrina espírita. Eu não sei por quê, mas eu lembrei disso. Que é o que o pessoal fala, não, você vai para o espiritismo, depois que você fizer o ESD, aí você já está com conhecimento espírita. Olha o que a irmã você acabou de falar. Não podemos definir critério de tempo e de expectativa para ninguém, porque nós conhecemos pessoas que estudam tudo isso e no final demonstram que sabem menos do que alguém que nunca estudou espiritismo. Conseguem repetir conhecimento, mas não tem nenhum domínio de nada. Ou seja, chegar na casa, conhecer doutrinária, ter conhecimento doutrinário, quando o conhecimento penetra na inteligência, é diferente de você só intelectualizar. Penetrar na inteligência, no nosso entendimento, significa que você conseguiu absorver o conhecimento e que você consegue fazer junções de conhecimentos em momentos diferentes. O conhecimento ele não é algo linear. Ele é algo, se é que eu posso dizer disso, me desculpe aí o restante, o Jotinha vai me entender porque ele é engenheiro. É algo esférico, é volumétrico, ou seja, o conhecimento ele não sai de um ponto A para um ponto B simplesmente, ele sai do ponto A e ele vai para todos os pontos ao redor daquele ponto A.
Então, esse meandros da inteligência, do conhecimento espírita, é exatamente essa possibilidade de você entender o espiritismo e fazer essas extensões. Por exemplo, você conhece um pouco de ciência espírita, e todos nós conhecemos um pouco de ciência espírita na prática mediúnica. Mas se você tiver inteligência suficiente, você vai conseguir fazer a extensão da prática da mediunidade com a moral. Então, isso significa inteligência no nosso conceito. Você consegue fazer uma extensão daquele conhecimento para um outro campo, que no caso aí é o campo moral. Você conhece um pouco de filosofia espírita, mas se você tiver como ela fala, né, esse conhecimento doutrinário penetrando na sua inteligência, você consegue fazer conexões da filosofia com a moral e com a religião. Percebem, pessoal? Esse é o conceito. E aí que nós estamos falando desse tipo de inteligência. Então, isso você não consegue adquirir porque você fez um curso espírita. Percebe? Nivaldo, Fala, Jota. Fala. Nesse contexto todo seu, não estaria faltando a experiência, a vivência, porque você até falou da prática mediúnica, ok, mas a vida em geral, não adianta só, e eu entendo assim, buscar o conhecimento. Buscar o conhecimento é muito fácil, né? Mas se você não anexar o conhecimento com a sua vivência, com a sua prática, como é que isso vai entrar na nossa memória, isso vai entrar no nosso ser, na nossa consciência? Sim, você tem razão. E aí, Jotinha, é o que ela chama aqui de terceira fase. É quando o espiritismo brota de dentro da pessoa para o meio onde ela atua. Percebe? Ok. É quando todo esse conjunto começa a aparecer para fora da pessoa. É isso que ela está falando. E ela está falando exatamente isso, que nessas 3 fases não dá para definir em quanto tempo a pessoa chega na segunda fase, em quanto tempo ela chega na terceira fase. Há pessoas que, uma semana depois de terem se tornado espíritas, já conseguem ter essa inteligência dessas conexões todas, e daí a pouquíssimo tempo, essa criatura já está agindo no meio íntimo e daí para fora em termos espíritas. E nós conhecemos, né, algumas dessas pessoas. E também conhecemos outros que passam uma vida inteira estudando espiritismo, se afirmando, né, altamente experientes em doutrina espírita pela quantidade de anos que estão na doutrina espírita, entretanto, demonstram ao longo do tempo, tanto intelectualmente quanto em termos de parte prática, uma total desconexão com as propostas básicas da doutrina espírita. É por isso que a irmã está aqui falando, Nivaldo, olha. Fala, Jota. Isso me lembra, esse papo todo aí está me lembrando como é que é interessante, né? E eu posso falar isso de experiência. Então, como eu cheguei em muita casa espírita, você precisa ver como é que as casas recebem uma pessoa que vem de fora. A primeira fala é o seguinte, ó, senta aí e vai ouvir palestra. Pô, mas eu trabalhei na mediúnica, eu dei passe, eu fiz caridade, eu fiz isso, fiz aquilo. Não. Senta aí e vai ouvir palestra. Depois você, daqui a um tempo, nós vamos ver para onde... Cara, Nivaldo, eu acredito que que nossa, não é nossa, esquece o nossa. A doutrina espírita, da forma que ela está sendo encaminhada, daqui mais uns anos, nós teremos mais uma religião, mais uma ida na casa espírita, tomar passe, tomar aguinha, apagar a luz. É isso aí, cara. É o que eu vejo. Infelizmente, é isso que eu estou vendo. Entendi. Ivana, você queria falar alguma coisa? Você Olha estendeu a só, mão eu aí? fiz um desenho aqui para poder simplificar tudo isso.
Aí, eu, puxando o ramo da engenharia, né? Mas eu sou agrônoma. O primeiro ponto, a primeira etapa seria a quebra da dormência de uma semente. Vamos dizer que a gente está plantando uma sementinha de feijão, entendeu? Enterrou. Aí a semente fica lá quietinha, debaixo do terra, assim, ó, esperando a quebra da dormência. Quebrou a dormência da semente, é a primeira etapa. No que ela germina e solta uma folhinha e rompe o nível do solo, assim, ó, é a segunda etapa. A terceira etapa é o desabrochar. É o crescer uma plantinha. Então, essa sementinha plantada no nosso coração, chamada reforma íntima e transformação moral, ela tem que quebrar a dormência. Onde a gente vai se conscientizar da necessidade de transformarmos no verdadeiro espírita. Depois a gente germina. E outra, até aí, só cabe a nós. Não envolveu ninguém. Não adianta, você pode assistir palestra há 30 anos, 50 anos. Sair do portão da SEC. Ah, não, agora eu estou do lado de fora. Lá. Não. Quando você desabrochar e começar a andar, a se vestir, a se portar, a respirar, a inspirar e transpirar, moralmente, você será um verdadeiro espírito. Eu acho que é isso que a irmã quis dizer no texto. É verdade. Foi bem colocado aí, muito linda a sua ilustração aí da semente, né? Que vai crescendo. E uma coisa importante também, pessoal, é uma pergunta que eu faço aqui, eu pelo menos respondo de mim para mim mesmo. Quantos de nós... Nossa, já é 9h05, gente, eu estou aqui passeando aqui, já deu o nosso horário. Quantos de nós sabíamos que nós temos que chegar nessa terceira fase aqui? Né? Quantos de nós imaginarmos que isso tem que acontecer? Então, vamos parar por aqui hoje, só para deixar, né, o gostinho de quero mais para a semana que vem, porque é importante até cada um de nós olhar para si mesmo e verificar em que fase eu me encontro. Eu cheguei na casa, eu estou ainda nesse contexto de assimilação de conhecimento, ou eu já estou aqui na atividade minha, na vida, fazendo brotar coisas, né? Brotar sua sementinha. verdades, ou exemplos, né? A semente brotar e para outros verem em que fase cada um de nós se encontra, né? E aí não dá para cada um de nós dizer que um ou outro está de uma fase ou em outra fase, porque cada um de nós, somente cada um de nós é que tem condição de dizer de si mesmo onde se encontra, né? E quando nós chegamos nesse ponto, a gente não pode dizer que estamos adiantados ou estamos atrasados, ou alguém está melhor ou alguém está pior, porque cada um de nós está diante das suas lutas, dos seus aprendizados, dos seus desafios, e só cada um de nós, é que consegue, né, avaliar de si mesmo. Nivaldo, você fala, Jota. Eu acho que a irmã ela é muito bacana com a gente, né? Ela teve todo um cuidado de escrever, né? Mas eu acho, a minha opinião aqui, que eu não estou em fase nenhuma dessa. Ela esqueceu de colocar a pré-fase. Não tem as pré-fases? Tem. Você então você está na fase da pré-semente, aproveitando que a Ivana falou. O que ele quis dizer é que ele está na pretensão de fazer um plantio. Jota, você é demais, meu amigo. Adoro você. Participação excelente.
Ótimo, essa aí é a sua avaliação. O convite aqui, então, é para cada um de nós, se possível, né? Fazer a sua autoavaliação, aonde se encontra. E, naturalmente, né, como a irmã se lembra para nós, né, Jotinha, fazer a avaliação e verificar qual é o próximo passo. Né? Então, se você está na pré-fase, você tem que começar a andar para a fase. Muito bem. Alguém mais quer fazer algum comentário, pessoal? Aproveitando esse nosso finalzinho aqui? Não? Então, eu convido aí a todos, quem puder, né? Volta lá naquele capítulo 2, Fases da Transformação, onde a irmã, se ela explica para nós de uma forma bastante fácil, simples, clara, né? O dinamismo da transformação moral. Porque antes da irmã se falar o que é transformação moral, eu perguntava e eu ficava assim, eu posso enrolar para explicar, mas eu não saberia explicar conforme ela fala. Então, o nosso aprendizado espírita, às vezes, traz para nós esse tipo de desafio, gente, de corrermos o risco de repetirmos as palavras sem saber explicá-las. Né? Então, o que é transformação moral? Agora, você vai lá no capítulo 2 da irmã, e você vai saber o que é transformação moral. Então, quando alguém fala assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, você vai lá e vai saber o que é que Kardec quis dizer, não é? Então, isso é importante para o nosso aprendizado. Perfeito? Então, vamos nos encaminhando aqui para o nosso final. Agradeço demais aí a participação de todos vocês. Eu gosto demais quando vocês falam, gosto mesmo. Nunca se sintam intimidados ou intimidadas para se manifestarem, sabe? Não pensem que aqui tem jeito certo de falar ou jeito errado de falar. Não tem. Tem o jeito de falar só, que é cada um dentro do seu contexto, né? E a gente admite, admira e respeita muito tudo isso. Então, nós vamos finalizando aqui, eu mesmo vou fazer a nossa prece de encerramento e de agradecimento. Né? Senhor Jesus, nós estamos felizes pela oportunidade de aprendermos, de trocarmos ideias fraternalmente sobre as bênçãos do Teu Evangelho de amor, de bondade, de carinho e de luz que o Senhor nos deu e que permite que nós possamos nos achegar com tanta beleza. Protege, Senhor Jesus, a todos nós. Permita que os nossos anjos da guarda iluminem os nossos pensamentos e que durante nosso sono físico nós possamos continuar esse processo de autoiluminação pelo alto esforço com as luzes que a tua doutrina espírita e o teu evangelho nos proporcionam. Obrigado, Senhor. Com a tua bênção, nós encerramos essa reunião de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Muito bem, pessoal. Muito obrigado. Fiquemos